Boa tarde, está no ar os donos da bola aqui na tela da Band. Seja bem-vindo, participe com a gente. Você tem a sua opinião, dê a sua opinião sobre todos os assuntos que vão desfilar aqui no programa através do WhatsApp. Manda teu vídeo pelo 992 24 12 20, está aqui embaixo, ó, 992 24 12 20. E é uma terça-feira cheia de assunto, principalmente a vitória do Internacional, vitória de 3-0 sobre o Fluminense no Maracanã. E é claro, vamos falar também de Grêmio. Com esta bancada que eu vou apresentar agora, César Fabres. Prazer te receber aqui, César. Prazer é todo meu, satisfação pela primeira vez nos Donos da Bola. Espero ser mais vezes convidados. Vamos falar de Grêmio Internacional, o Internacional que entrou na briga pelo título do Brasileiro. Opa, vamos falar sobre o Inter sim. Sérgio Boas, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Um abraço ao César. Segue o meu momento, vamos dizer assim, com bairrismo, não sei se exagerado ou não, mas em Porto Alegre, no momento, se joga o melhor futebol do Brasil. Boa. Daniel Oliveira. O grande mérito do Internacional é o trabalho do seu técnico, né? E além da forma com que o Inter vem jogando, e ontem se viu uma grande diferença entre o Inter do primeiro tempo para o Inter do segundo, se deve também a isso. A briga, a entrega e a luta dos jogadores do Internacional. E a gente aqui no Rio Grande do Sul, estou contigo, Boas, a gente aqui no Rio Grande do Sul está vivendo um ótimo momento no futebol, né? O Internacional construiu essa vitória que a gente já vai mostrar contra o Fluminense ontem à noite, e amanhã já tem outra decisão no Rio de Janeiro. Matheus Dávila está acompanhando, ou acompanhou o treino desta manhã, o último antes do embarque. Fala, Matheus. Fala, Felipe. Boa tarde a todos. Treinamento encerrado por aqui. A atividade aconteceu com portões fechados. Os atletas estão saindo nesse momento aqui do CT Presidente Luiz Carvalho rumo ao aeroporto. Amanhã tem decisão e o Renato tem um mistériozinho na equipe, viu, Felipe? Opa, vamos tentar decifrar esse mistério então daqui a pouco com o Matheus Dávila. Central Band do Esporte, Gabriel Correia, o teu destaque. Fala, Felipe, tudo bem? Olha só, vocês falaram já da vitória do Inter, né? 3-0 para cima do Fluminense, jogando lá no estádio Maracanã. E pensando já no jogo do próximo final de semana, onde o Inter pode alcançar, inclusive, a sua melhor marca em Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos com 20 clubes, Victor Cuesta está de fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O seu substituto deve ser Emerson Santos, aquele que veio do Botafogo. Briga com Danilo Silva, mas o Emerson Santos, no momento, corre na frente dessa disputa. Felipe? Tá certo, tá certo. Olha só, amanhã é um dia de expectativa, né? Muita expectativa por parte da torcida do Grêmio, jogo contra o Flamengo. Expectativa por parte da torcida do Inter, porque Guerreiro vem aí. Eu tive a oportunidade de estar em clubes grandes e agora estar no Inter é uma responsabilidade muito grande. Campeão mundial, como falei, é um clube com muita história no futebol, então responsabilidade e agora trabalhar forte porque eu quero estar dentro da história do clube, né? E só vou conseguir isso ganhando títulos, fazendo a torcida feliz. É uma contratação que elevou a autoestima colorada nas alturas. E a vitória de ontem contra o Fluminense contribuiu ainda mais para essa autoestima. Tá estourando, né? Roberta Barroso conta a história da goleada colorada no Maracanã. Tite, o técnico da seleção brasileira, em um camarote para observar o atacante Pedro. Incentivo da torcida. O tricolor até teve bons momentos no jogo, mas os erros custaram caro. E o Inter soube aproveitar melhor as oportunidades. Quando Jadson bobeou, Rodrigo Dourado roubou a bola e deu um presente para Nico Lopes. Ele mandou de primeira, sem chances para Júlio César. O Inter voltou a aparecer com perigo. Potker, de fora da área, deu trabalho para o Júlio César. Até que Gilberto vacilou. A bola chegou em Jonathan Alves e o uruguaio fez o segundo do Inter. O meu primeiro jogo que eu jogo no Maracanã e fazer um gol para minha equipe ganhar é muito bom e fica na recordação o dia de manhã, né? Mas o importante é que nós fizemos uma grande partida e nós vamos vitoriosos hoje daqui, né? Teve mais pressão do visitante. Outra vez, Potker arriscou. O terceiro gol era questão de tempo. Pouco tempo. Em mais um erro do Fluminense, desta vez com o Digão, Nico Lopes encheu o pé. 3-0 no primeiro tempo.
Na segunda etapa, mais vacilos. Gum deixou Potker levar muito perigo. A noite não era mesmo do Fluminense. Nessa jogada, a trave impediu o gol de Sornosa. Depois, Pedro chegou bem na área, bateu colocado. Lomba evitou o gol. Nessa jogada, o camisa 9 se esticou todo, mas não alcançou. Aí o Inter outra vez apareceu. E essa bola passou raspando a trave. Mais uma chance para o Fluminense. Sornosa de fora da área. Lomba foi gigante. A bola ainda bateu no travessão. Ficou nisso. Internacional visitante 3, Fluminense, dono da casa 0. Estamos ali em cima, estamos em terceiro. Então, a gente tem que seguir nesse caminho, e passo a passo, jogo a jogo, com humildade, e continuar trabalhando para a gente. Vai vir coisa maior pra gente aí. Tite não viu o faro de gols do artilheiro do Brasileirão, mas viu um Internacional que veio ao Rio de Janeiro disposto a seguir brigando na parte de cima da tabela. O Colorado chegou a 35 pontos e retomou a terceira colocação. Eu acho que o Inter está tendo a mesma postura dentro e fora de casa. Eu estou falando em termos de organização, de espírito, de comprometimento. Claro que com estratégias diferentes de jogo, né? Às vezes até com uma variação tática diferente. Quando você joga fora de casa, isso é estatístico, o adversário tem um domínio e um predomínio e vai tentar propor mais o jogo. Então a gente está usando de estratégias diferentes dentro de casa e fora de casa e as coisas têm acontecido, têm dado certo. Quanto ao título, eu só penso no próximo jogo, Paraná dentro de casa, que é o que a gente precisa fazer mais 3 pontos para seguir na parte de cima da tabela. Gostei desse discurso do Odair. Aliás, tenho gostado do discurso do Odair, que reconhece que o time dele não vai encher os olhos pelo futebol técnico, plástico. Ele vai encher os olhos pela entrega física, pela marcação alta, e os 3 gols do Inter nasceram de roubadas de bola quase na área do Fluminense. Ok, o Fluminense tem as suas deficiências, mas a vitória do Inter não pode ser diminuída. E o Inter é sim uma realidade meio charrua, né? Parece uma seleção uruguaia jogando, marcando alto, pressionando, brigando os 90 minutos, César. Sabe que toda vez que o Internacional joga bem, e principalmente o lado defensivo auxiliando o lado ofensivo, eu lembro do Grenal. Porque o pós-Grenal, aquele 0-0, o Boas também vai lembrar bem, o Daniel, que o técnico Odair Hellmann veio assim, ó, deu. O lado defensivo eu arrumei. Agora eu vou arrumar o lado ofensivo. E foi o que aconteceu. E que vem acontecendo. Ele sobreviveu lá na arena. Era fundamental a sobrevivência ali para não destruir o trabalho, né? E deu certo. E deu certo. E tanto que agora ganhou confiança. Aliás, os jogadores do Inter estão confiantes. Rodrigo Dourado, eu tô com o palpite que o Tite vai levá-lo para ser o reserva do Casemiro na seleção. E merece. Eu tô com esse palpite. Não sei se é para tanto. O Nico Lopes está jogando uma barbaridade porque ele entendeu esse modelo de jogo, Boas. É o cara que briga pelo espaço de grama a todo momento. Daniel, os números de ontem mostravam o seguinte: o Nico Lopes teve 5 desarmes no jogo, além dos 2 gols, 5 desarmes. Para um jogador de frente não é um número muito comum, né? Assim, vocês sabem que quando começou a se desenhar uma possível saída do Odair, eu levantei a bandeira aqui que ele deveria permanecer. Achava injusto, né? E não gostaria que o Internacional passasse por trocas constantes de técnicos, porque não se consegue implementar com o tempo uma filosofia, né? E daqui a pouco o Inter estaria que nem caranguejo, caminhando para trás ao invés justamente de evoluir. O Internacional não tem time para jogar um futebol brilhante. Não tem nem característica, muito menos técnica. Mas o Internacional tem condição de jogar um futebol competente. E é o que está acontecendo. Eu não gostei do começo do jogo ontem. Achei um jogo com muitos erros de passes, mas é aquela história. O Fluminense, que é um time ruim tecnicamente, também não deixa o bom jogar. Porque foi marcando o Internacional no seu campo, mas não dava sequência. O Inter, quando tinha saída, também não conseguia chegar com qualidade. Aos poucos o Inter foi avançando, encaixotando o Fluminense e aí tendo a vantagem e a inteligência de explorar os espaços que o Fluminense deu. Foi um resultado justo, o Inter poderia ter tomado gol no segundo tempo, até poderia, mas também poderia ter feito muito mais. É verdade. Né? E a gente tem que reconhecer realmente o trabalho do treinador. E outra, o Inter hoje é um time com energia e um grupo que está fechado. O segundo gol do Internacional é a prova disso. Passe do Iago para o Jonathan Alves, ele saiu apontando para o Iago e depois todos os jogadores do Internacional chegaram, se abraçaram, um ambiente
do Inter melhorou bastante. O César convive no dia a dia também com os jogadores, os bastidores, essa é a impressão que dá, né? Todo mundo comprou a causa. Até uma das peças no vestiário brincou. Até o Nico Lopes vem brincando mais, vem ficando mais descontraído. Hoje pela manhã eu conversei com alguns integrantes ali do vestiário do Internacional para saber como eles vão receber o Guerreiro. Porque tem essa dúvida, será que vão ficar meio rachado o vestiário? Não, todos estão felizes com o momento do Inter em contratar uma pessoa que chama atenção fora do Brasil, não só no país que nasceu, no Peru, mas também por conta da participação na Copa do Mundo. Então, todo mundo está feliz pelo momento que vive o Internacional e mais, eles perderam o medo de jogar fora de casa. Porque antes era um pavor. Sair do Rio Grande do Sul era um pavor. Hoje não. Dá gosto de jogar fora de casa. E o Jonathan Alves? Também, né? Brigando. Está jogando. Aliás, parece que ele está. O doutor Rogério Pássio, advogado do Internacional, colocou lá no Twitter dele. Há quanto tempo o Jonathan Alves está no Internacional? Parece que já está um ano e meio, né? Descobri algo em comum entre o Sérgio Boas e o Papito, o Odair Helman. Os dois não desistiram do Nico Lopes. Eu já tinha entregue as fichas. Eu achei também. Que não saía mais nada dali. Não desisti do Nico Lopes, porque a gente sabia da qualidade dele e dos tempos do Nacional. É que ele estava jogando num time desorganizado. E aí teve mérito o treinador de organizar o Internacional, de criar um ambiente bom para ele. E ele tem, o Potker também está muito bem. Né? Mas eu até concordo contigo, Boas, mas assim, uma coisa que a gente tem que considerar, e isso foi dito pelo próprio Nico Lopes, a dificuldade dele de interpretar o outro lado do jogo, o jogo tático. Ele tinha dificuldade, ele disse isso em entrevista coletiva. E agora entendeu. Hoje não, ele é um jogador que cumpre função. É verdade. Tá? E o Boas tem razão, que ele jogava num time ruim, hoje o time melhorou tecnicamente, mas permite ao Nico Lopes uma adaptação a um sistema de jogo. O Inter fez a sua parte, foi lá no Rio de Janeiro e ganhou bem do Fluminense. Agora aguardamos pela quarta-feira, quando no mesmo Maracanã o Grêmio vai tentar passar pelo Flamengo na Copa do Brasil. Matheus Dávila, essa missão será cumprida se depender do treino dessa manhã ou não? Olha, Felipe, se depender da concentração, a missão vai ser cumprida sim, viu? Porque o técnico Renato hoje fechou os portões da atividade aqui no CT Presidente Luiz Carvalho, cria aquele clima de mistério que o Renato gosta e gosta muito de trabalhar, e tem também uma possibilidade de alteração no meio-campo da equipe, viu? Que encara o Flamengo amanhã no Rio de Janeiro, muito por conta do desempenho técnico. Não é uma questão física, é uma escolha que poderá ser feita diferente, que é uma disputa do Jailson com o Cícero. O Renato, ele não dá indicativos se de fato terá essa alteração. O Cícero tem sido criticado por alguns torcedores. O Jailson fez um bom jogo contra a equipe do Vitória, então é um atleta que pode aparecer no Rio como titular no meio-campo. Os demais setores da equipe estão praticamente definidos para esse jogo, viu? O clima foi de tranquilidade no treinamento da manhã. Nós acompanhamos a parte aberta da atividade, os jogadores brincando no rachão com o Renato também descontraindo bastante. Então amanhã nós teremos a noção exata do que fará o Grêmio no Rio, a escalação que o Renato vai optar. Só que tem um jogador que está confirmado para o confronto, o Everton, totalmente recuperado dos problemas que teve. Hoje deu entrevista coletiva e fala justamente sobre o resultado que aconteceu em Porto Alegre. Um empate, não há vantagem no Rio de Janeiro. E o Everton tenta fazer a projeção para o jogo de amanhã. A vantagem poderia ser melhor, né? Mas não é uma vantagem ruim. Não tem esse gol qualificado. Isso já diz grande coisa, né? Mas a gente está acostumado a jogar esse tipo de competição. Ano passado a gente na Libertadores também não conseguimos uma vantagem tão elástica. No segundo jogo conseguimos fazer um ótimo jogo fora de casa. Eu acho que para quem pensa ser campeão tem que saber jogar fora e dentro de casa. Everton, Felipe, que está na mira da seleção brasileira, né? E amanhã o técnico Tite estará no Maracanã, vai observar de perto esse jogador, ele que está prestes a renovar o seu contrato com o Grêmio. Aliás, sobre renovação, o Grêmio espera até sexta-feira poder anunciar a renovação do Everton e também do Walter Kahneman, peças importantes na temporada de 2018, Felipe. Tá certo, guarda aí, daqui a pouco a gente volta com o Matheus Dávila, volta com mais Grêmio para debater esse confronto de amanhã decisivo pela Copa do Brasil. Agora, voltar a falar com a torcida colorada, você vai acompanhar os gols do Internacional na goleada contra o Fluminense por um outro ângulo diferente, com a TV Inter. Vai mostrar os gols aí então, outra visão, outro ângulo no Maracanã. Roda aí, olha só. Lances diferentes, a gente está acostumado a ver de cima do camarote, né? O César Fabres, Boas, Daniel. Principalmente o Daniel, né? É a visão que o narrador não tem, mas o repórter tem, né? O repórter de campo tem. O repórter de campo tem essa visão aí.
E realmente é bem diferente, né? Te dá uma ideia do jogo Olha o mais segundo detalhada, né? Mas é a prova que é um pouco difícil, né, Daniel? A vida do repórter ali, porque o lance é rápido, tem que ter um Não, é verdade. Eu raciocínio. já tive essa possibilidade de ser repórter de Prova, goleira a e não é prova fácil. que é não. difícil jogar futebol. Também. Jogar bem. Não, São os turnos. E atrás do... Né, Daniel? Atrás do gol, ou até mesmo lá da Casa Mata, você ter a noção da velocidade do jogo. Porque na TV, te tira um pouco da velocidade. Mas você acompanhando de perto, você vê que o futebol é intenso. E essa intensidade vem desde a base. Eu acompanhei bastante aí o início do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. É a mesma intensidade, por vezes até mais do que no profissional. Serve até como um pouco de crítica, né? Que o futebol tem se tornado muito mais físico do que técnico. Mas o Inter tem aproveitado esse momento para utilizar o seu físico. Mas o futebol... Do meio para frente... O futebol está mais físico do que técnico, não por uma questão de preparação física, é por questão de técnica mesmo. Tá faltando aquele jogador... Se tu pegar hoje 2 escolas de habilidade, a brasileira e a argentina, pode ver. Com a chegada do D'Alessandro, Conca, Tevez, esses jogadores todos se destacaram no futebol brasileiro. Você exige deles o lado físico também, né, Daniel? Exige, tem que marcar, tem que correr, tem que pegar. Se tu quiser, por exemplo, jogadora de habilidade, ou tu pega no Brasil, ou tu pega na Argentina. Dificilmente tu acha num outro país uma escola. Tu vai achar um jogador que tem habilidade? Tá, vai achar, mas conta nos dedos, né? Aqui se revela muito mais jogador com essa característica. Quer um exemplo? 2 jogadores da base do Grêmio e do Internacional que chamaram a atenção em um Grenal, um marcando o outro. O PP, que foi titular agora mesmo na Libertadores, né? E o José Aldo, que se fala muito bem dos aspirantes. No Grenal dos aspirantes, os dois, um ficou marcando o outro. Um ia atacar, o PP voltava para marcar o José Aldo. O PP atacava o José Aldo, virava marcador. Aí eu até falei para o pessoal do banco, depois com o Thiago Gomes, com o Cobalcini lá do Internacional, falei, cara, olha o que é a evolução do futebol dele. Não, atacante tem que marcar e não interessa o local. Tem que marcar 100%. Realmente é o espelho do novo futebol. Grenal de aspirantes. O Grenal de aspirantes Tava foi lá, então. 0-0. Tá. Parabéns. Mas trabalhando, né? É isso aí, parabéns. Tinha que trabalhar, né? Muito bom, muito bom. Olha só, intervalo comercial, a gente já volta para mostrar o Grêmio sonhando com mais títulos no segundo semestre. No primeiro já veio o Gauchão, Recopa. No segundo semestre pode vir mais, depois do break. Da vitória de ontem no Rio de Janeiro, o Internacional está vindo do Rio para Porto Alegre. E amanhã quem faz o mesmo caminho, o mesmo trajeto é ele. Paolo Guerreiro está chegando. Muita raça. Eu sou centroavante, atacante. Eu não gosto de prometer gols. Eu gosto de prometer muita raça dentro do campo. Ajudar o time a vencer. Isso é o mais importante porque como eu falo sempre, o torcedor gosta de ver seu time ganhar. Além de quem possa fazer o gol, o torcedor está tranquilo quando o seu time ganha. Então, isso que eu posso prometer. Já tomei uma corneta aqui do Boaz. Não, mas a correção que é perfeita. Ele não está no Rio de Janeiro, né, Boaz? Ele está em Lima, no Peru. E Foi o que Lima disse que ele vem o pra Porto Roberto Alegre. Melo, vice de futebol do Inter. Exatamente, falou ontem na entrevista. Ô Gabriel Correia, fala mais sobre esse itinerário, essa vinda do Guerreiro para Porto Alegre. A certeza, Felipe, é que ele chega em Porto Alegre amanhã, 9h55 da manhã, e a assessoria do Esporte Clube Internacional destacou: serão 2 momentos para o torcedor colorado. O primeiro, na chegada no aeroporto Salgado Filho, às 9h55, no portão 8, ali na saída pela Avenida Sertório, então no aeroporto antigo, ali no pequeno aeroporto do Salgado Filho, a chegada do Guerreiro em Porto Alegre. Depois, 12h30, ele vai fazer a apresentação coletiva e à 1h da tarde ele será apresentado para o torcedor no estádio Beira-Rio. O torcedor vai poder acompanhar. Às 11h da manhã, os portões 6 e 7 serão abertos para a torcida para acompanhar a chegada de Paolo Guerreiro, o novo centroavante do Inter, em 2 momentos. De manhã, às 9h55 na sua chegada e depois, à 1h da tarde, com a sua apresentação no estádio Beira-Rio. Até chegou a se informar que seria só no Beira-Rio, que o torcedor não fosse ao aeroporto. Então, ontem, o vice de futebol do Inter acabou corrigindo, né? Dizendo que é para ir nos 2 momentos. Parabéns à direção do Internacional, porque esse reforço aí é reforço para ser recebido no aeroporto. Pena é o aeroporto. Pela questão de segurança, eu preferia que fosse só no Beira-Rio, mas tudo bem. Pena é o aeroporto. Não é um aeroporto, é uma rodoviária onde descem ônibus com asa, né? Mas ele será recebido ali e a torcida do Internacional certamente vai marcar presença. Vai fazer e festa, tem que marcar. Né? Grande contratação. Vamos conferir mais sobre o Grêmio, porque
primeiro semestre já foi, veio Recopa, veio o Campeonato Gaúcho, agora vem o segundo semestre. E o Grêmio segue em busca de títulos. A primeira fase tem que passar pelo Flamengo na Copa do Brasil. O Grêmio se acostumou a erguer taças nos últimos tempos. Só neste ano já foram 2. A Recopa Sul-Americana e o Gauchão. Pensando em conquistar mais títulos, o tricolor precisa bater o Flamengo nesta quarta, no primeiro jogo decisivo do segundo semestre. E de cara, uma parada difícil. Nesses jogos, o mais importante é a gente não fugir do nosso estilo de jogo, do que a gente vem fazendo em todos os jogos e ter atenção, né? Ter concentração, porque é uma decisão e você não vai ter outra chance de recuperar. Desta vez, o duelo contra o Flamengo não vale a taça da Copa do Brasil, como valeu em 1997. Mas o Grêmio pode utilizar a experiência de já ter vencido no Maracanã lotado. Aliás, uma experiência que não está somente na história do clube, mas também na história do técnico Renato Portaluppi. O Maracanã vai estar lotado, sem dúvida alguma. A torcida pode empurrar, pode incentivar ou pode começar a cobrar, né? Eu sempre falo para os jogadores que nos grandes jogos, nos grandes palcos, o grande jogador aparece. O primeiro passo para vencer o Flamengo é escolher quem vai a campo. E aí, André segue no ataque? E Cícero continua titular ao lado de Maicon? Não, aí vai do professor Renato, né? Eu quero estar sempre jogando. Se a dúvida for para quem jogar comigo, melhor ainda. Na minha cabeça não tenho dúvida alguma para o jogo de quarta-feira. Vocês vão saber lá uma hora e meia antes do jogo. Quem quer que seja o escolhido para entrar em campo, uma coisa vai continuar igual. No Rio de Janeiro, o Grêmio vai lutar pela classificação. E para lutar no Rio de Janeiro tem que chegar disposto, Daniel Oliveira. Com esse aqui, olhos de tigre, meu parceiro. Alô, Renato, leva na bagagem, porque esse aqui é a classificação certa, hein, Rafael? É isso mesmo, Daniel. O ativo vai devolver sua felicidade, seu prazer. Ele age de dentro para fora, deixando você motivado, confiante, com a autoestima lá em cima, assim como o Maicon agora estava mostrando aí, né? Cheio de energia. A ação rápida e eficiente, o ativo é indicado para homens de todas as idades, Daniel. O telefone está aqui na tela, 0800 601 0700. Atenção, aproveite que o primeiro pagamento é para daqui a 45 dias, hein? Lá na frente. Então vai comprar, já vai usar e vai pagar lá na frente. Parcelinha mínima, parcelinha pequenininha, cabe no seu bolso. Pacotes promocionais com muito, mas muito desconto. Entrega grátis e sigilosa para todo o estado, Daniel. E tem presente na compra. Tem presente? Tem ainda presente na compra. Então tem que ligar 0800 601 0700. A central do ativo atende todo o Brasil. 0800 601 0700 é ativo. Opa, e bacana que muita gente pelo Brasil todo nos prestigia aqui nos Donos da Bola pela internet. Então, 0800 601 0700, 0800 601 0700. Esse aqui é classificação garantida, Felipe. Vem com os olhos de tigre para cá então, Daniel. Vamos debater essa questão do Grêmio. César Fábio, quero te ouvir. O que está esperando desse jogo de amanhã? Pois é, em relação até ao treino de hoje pela manhã fechado, a informação que eu tive é que o Cícero treinou na primeira parte com os titulares, ao lado do Maicon, porque é um jogador mais cascudo, com mais experiência, e o Renato sempre pensa esse lado de experiência, jogando num campo que vai ter ali 60 mil pessoas. Né? Pelo que eu vi, mais de 40 mil pessoas compraram ingressos para quarta-feira. Então, é a informação que eu tenho, mas não garantiu o time. André é titular, uma coisa óbvia, e até dou esse crédito para o André. Muitas pessoas querem o Jael, mas eu tô com o Renato nessa aí. Tem que dar um pouco mais de crédito para o André. O Daniel tá apostando num meio campo recheado. Não, né? Eu não jogaria com nenhum dos dois. Nem André, nem Jael. Jogaria sem nenhum centroavante. Jogaria sem centroavante. Mas precisa fazer gol, Daniel. Luan de falso 9. Everton, Luan, meio campo Jailson, Maicon, Douglas ou o Cícero e o Ramiro. Eu faria isso, sinceramente. Posso te deixar com a ficha 1 para depois do break aqui, Boas. Quero saber a tua opinião também. Intervalo comercial e já voltamos para debater mais Grêmio e Flamengo, mostrar mais internacional aqui nos Donos da Bola.
Final de Donos da Bola com Na Marca do Pênalti. Opa. Daniel Oliveira, é você quem está na marca do pênalti. A pergunta vem de Bento Gonçalves. Manda. César Moretti te pergunta, neste momento, qual é a melhor dupla de zaga? Jeromel e Kahneman ou Rodrigo Moledo e Cuesta? Eu ainda continuo achando Jeromel e Kahneman, mas entendo que a dupla Moledo e Cuesta diminuiu a distância. Tá certo, respondido. César Fabres, valeu, obrigado por ter vindo, sucesso. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, espero mais vezes participar. E amanhã o Grêmio vai se classificar e o Internacional é candidato ao título brasileiro, sim. Opa, amanhã te conta a história, ou já começa a projetar essa história com mais afinco. Grêmio e Flamengo na Copa do Brasil, você segue com a gente, 12:30 amanhã. E agora vem o Band Mulher com a Regina Lima. Aquele abraço!